Olá novamente, e nessa aula a gente vai estudar o subtópico 109.3 que trata de troubleshooting de rede, né? Identificação de problemas simples de rede no Linux. Tá? Então o Linux traz uma série de ferramentas que permitem a gente analisar algumas coisas e verificar o funcionamento das conexões, das interfaces, do DNS, etc. E a gente vai ver essas ferramentas aqui. A primeira delas a gente já viu, né? É o fconfig. O fconfig, além de mostrar os IPs e o nome da interface, você precisa, primeiro, olhar aqui, né, se a interface está up and running, se está rodando, e olhar essas informações aqui embaixo. Né? A gente tem o RX, TX, né, que é os pacotes recebidos, os pacotes enviados. Né? Então aqui a gente pode ver se há pacotes trafegando nessa interface, certo? E pode ver se está dando algum tipo de erro. Então cada campo aqui, né, erros, dropped, overrun, frame, collisions, vai ser um tipo de erro diferente, né, que o administrador de sistema vai ter que investigar. Tá? Então, erro de pacote que não foi recebido, colisões de pacotes. Então, tem uma série de erros aqui que vão indicar algum problema na rede ou na interface mesmo. Então, aqui é o ifconfig, certo? Outro comando que bem comum de usar é o ping. Né? O ping nada mais faz do que enviar pacotes ICMP para um host. Então, se eu digito ping o IP, ele vai mandar pacotes ICMP para um determinado host e ficar testando quanto tempo demorou entre o envio e o recebimento. Né? Ele manda um pacote e espera a resposta. E aí ele conta aqui o tempo de resposta. É uma boa ferramenta para ver a latência de rede. Se eu colocar um host name, por exemplo, lpi.org, ele vai primeiro resolver, né, ele vai primeiro consultar o DNS, né, ver se ele encontra o host dessa máquina, né, o IP dessa máquina, e aí vai enviar os IPs pela rede, os pings pela rede, para receber o retorno. É importante notar que o destino tem que aceitar os pacotes ICMP, tem que aceitar, receber e responder o ICMP. Muitos destinos não aceitam, por questão de segurança. O próprio lpi.org aqui não aceita. Se eu fizer www.wall, ele vai fazer o teste sem problema. Okay? Então ele vai retornar, né, identificar quem que é o www.wall, o DNS mostrou que é esse IP, e aí ele pinga o IP. Okay? E vê o retorno aqui. Então esse é o ping, que manda os pacotes por ICMP. Existe também o ping 6, né, que vai mandar pacotes de ICMP, de ping, para um IP no formato IPv6. Tá? O ping normal só manda para o IPv4 e o ping 6 é no caso de mandar para um IPv6. Certo? Mas desde que a sua interface aceite IPv6, o seu roteador aceite IPv6 e todos os pontos aceitem IPv6. Okay? Só para dar um exemplo aqui, já vendo um outro comando também, um host, que resolve um nome para você. Então, se eu digitar host ipv6.google.com, ele retorna o IPv6 do Google. Né? E se a minha rede funcionar, né, e eu usar ping 6, eu posso pingar ou ipv6.google.com ou esse IP aqui, esse IPv6 direto aqui. O meu roteador aqui não aceita IPv6, então nada que vai no formato IPv6 passa pelo meu roteador, então eu não consigo fazer esse teste aqui. Então, o ping e o ping 6. Outro comando é o traceroute. O traceroute ele vai fazer a rota, né? Quando você manda uma requisição para um host que não está na sua rede, né? O que vai acontecer? Está na internet, por exemplo? Vai acontecer, ele vai mandar o pacote para o seu gateway padrão, né? Está indo para a rede que você não conhece e vai para o seu gateway padrão. E aí o seu gateway padrão vai mandando de roteador a roteador até chegar no lugar que conhece esse destino. Né? E aí vai ter uma rota, uma série de roteadores que o seu pacote vai passar e o traceroute vai mostrar isso. Importante notar que o traceroute, por padrão aqui no Linux, não usa ICMP, ele usa o UDP, ele manda um pacote por UDP. Tá? E se eu quiser que seja especificamente por ICMP, eu coloco o "-i". Então, por exemplo, se eu fizer traceroute "-i www.wall.com.br, ele vai fazer igual ao ping, só que ele vai tentar pingar cada um dos hosts que fazem parte do caminho. Ok?
Eu tenho que estar como root aqui para usar o menu Z. Então, trace route. É possível que o trace route não esteja instalado aí na sua distribuição, ok? Pelo menos na minha aqui não veio por padrão. Então você faz um apt-get install trace route aí. wall.br. Novamente, todos os hosts do caminho têm que aceitar o ICMP. E muitas vezes hoje em dia isso não acontece. As máquinas de roteadores normalmente não aceitam requisições de ICMP. Então ele passa pelos hosts, mas não dá uma resposta aqui. Por quê? Porque minha rede, esses roteadores não estão aceitando o retorno do ping. Okay? Só aceitou lá o wall, que ele aceitou e me respondeu. Eu peguei uma imagem da internet, e essa imagem mostra melhor um route em que os hosts funcionaram, né? Então o que aconteceu? O usuário aqui mandou um trace route para o www.google.com. O primeiro, ele resolveu o nome, né? E identificou o IP, e aí ele foi roteador por roteador, hope por hope, né? Que fala. Todos os saltos. Então ele falou aqui, qual que é o roteador padrão? 10.10.6.2. Mandou o pacote para esse roteador. Esse roteador não conhecia o google.com, mandou para esse roteador. E foi mandando por todo o caminho até chegar lá no 74.125.236.116, né, que é o IP destino. Então ele fez toda a rota aqui. Então esse é o trace route. Tá? Por padrão, manda o DP, se eu usar o menu Z ele manda ICMP, e os hosts no intervalo, no caminho, tem que aceitar, mandar a resposta de volta para você. Assim como no IPv6, você tem o trace route 6, né? Que manda as requisições para um endereço IPv6, né? Desde que sua rede aceite o IPv6. E por fim, a gente tem o trace path, que é muito semelhante ao trace route. Tá? Ele faz o caminho do trace. Eu coloquei um W a mais aqui, por isso está dando erro. E, no caso, vai ser a mesma situação do trace route. Os caminhos no meio tem que aceitar esse pacote. Vou olhar aqui uma imagem que é a mesma situação. Então, essa imagem aqui eu tenho a mesma situação. Né? O trace path para um destino e ele vai fazendo o caminho. Né? Desde o máquina localhost até o gateway e indo ponto por ponto até chegar no destino. Tá? Então, esse é o trace route e o trace path. Tá? TracePath também tem o TracePath 6, que é para o IPv6. Então esses são os principais comandos para testar conectividade, né? Ou entre máquinas da mesma rede, ou entre máquinas com máquinas da internet, enfim, de outras redes. O ping, o traceroute e o tracepath. Vamos ver agora os comandos que a gente tem para fazer troubleshoot relacionado a DNS aqui no Linux. Lembrando, né? DNS é o serviço que traduz um host, né, um endereço, para um IP. Ou o contrário também, um IP para um endereço físico. Tá? Então, novamente, cada máquina, cada servidor, serviço trabalha com IPs. IPv4 ou IPv6. Só que a gente precisa de nomes para conseguir acessar. Né? Seria impossível a gente decorar todos os IPs que a gente precisa acessar. Né? Por exemplo, eu quero acessar o wall. Eu precisaria saber o IP do wall. Mas eu não preciso. Eu uso o nome e esse nome é convertido pelo serviço DNS para o IP para mim. Tá? Quando eu digito, quem que vai traduzir esse endereço para mim? É o IP que vai estar configurado aqui no resolve.conf. Tá? Então, no resolve.conf, normalmente a gente tem dois servidores DNS, o primário e o secundário. Tá? Esse servidor DNS, normalmente você vai receber através do seu provedor, né? No caso, uma conexão doméstica. Se você faz uma conexão doméstica, você recebe normalmente por DHCP a sua conexão, e junto com esse DHCP vem qual vai ser o seu servidor de DNS. Aí você vai usar isso que foi fornecido pelo seu provedor. Se você está numa rede de uma empresa, normalmente a empresa tem o próprio servidor DNS. Né, e as máquinas dessa empresa usam o servidor DNS da empresa. Ou você pode usar um servidor DNS público que está na internet, também que vai funcionar. Né. O mais recomendado é sempre usar um servidor DNS interno, né, da rede ou do provedor. Ou até mesmo, é possível, por exemplo, se eu quiser configurar um servidor DNS aqui na minha máquina, eu posso fazer. Okay? Não é escopo aqui da LPI 1 e em detalhes de DNS, isso vai mais na LPI 2, mas é interessante saber pelo menos o básico. Né?
Então vamos lá, aqui eu estou usando os servidores de DNS do Google, né? Esses aqui são os servidores públicos do Google, né? O 8.8.8.8 e o 8.8.4.4, são os dois servidores de DNS público do Google. Não que eu recomende usar, recomendo sempre usar o servidor interno, mas para a gente fazer nossos testes aqui vai funcionar, ok? Então o primeiro comando que a gente vai ver é host www.debian.org. O host é um comando que vai simplesmente consultar o servidor DNS, né, que você está configurado aí, que você tem configurado, e vai te retornar o IP referente, né? Então, quando eu digito www.debian.org, ele vai lá no servidor DNS, o servidor DNS faz a consulta e me informa, ó, esse endereço tem esse endereço IP e esse endereço IPv6. Okay? Se eu usar, por exemplo, www.ubuntu.com, ele vai me retornar aqui, ó, www.ubuntu.com tem esse endereço IP. Né? Aí vai do destino informar se tem o IPv6, se tem o IPv4. Né? Se tem, por exemplo, se eu digitar host ipv6.google.com, ele vai me retornar só o endereço IPv6 do Google. Certo? No caso, quando ele fala is an alias, né, você pode ter um endereço apontando para outro endereço e aí o IP vem desse outro endereço. Deixa eu melhorar aqui o exemplo. Host www.debian.com. Ele fala, ó, debian.com é um apelido para o debian.org, que é o principal, e o IP do debian.org é esse aqui. Eu posso fazer o contrário também. Se eu digitar host 200.17.202.197, ele vai fazer o DNS reverso, que a gente chama. Ou seja, vai pegar o IP e te mostrar quem que é o dono daquele IP, né? Quem que está sendo responsável por esse IP. Okay? No caso aqui é o FPR aqui que está fazendo o host desse IP. Então esse é o comando host, o principal comando aí comando mais simples, na verdade, né? Não é o principal. Outro comando, já mais elaborado, é o nslookup. O nslookup faz a mesma coisa, mas te traz mais detalhes. Então, por exemplo, se eu digitar nslookup debian.org, ele vai trazer mais detalhes sobre o servidor sobre o debian.org. Então, primeiro ele mostra aqui quem que deu a resposta, né? Então, quem que foi meu servidor DNS, foi o 8888. Okay? Respondendo aqui na porta 53, que é a porta padrão do DNS. E vai me dar as respostas. Quem que são os IPs associados ao Debian.org. Ele me retornou aqui os IPs. Ele retornou uma série de IPs. Se eu colocar aqui www, também vai me retornar aqui quem que é o responsável pelo www, ou seja, quem que é o servidor web. Quem que é o servidor web do Debian.org. E aí tem várias opções aqui. Por exemplo, eu posso querer saber quem que é o servidor responsável pelo e-mail do Debian.org. E aí eu tenho um tipo de registro aqui. Eu posso fazer -query igual ao MX, né, o MX, que é o Mail Exchange. Então, ele vai me retornar quem que é o servidor de e-mail que responde pelo Debian.org. É esse nome aqui. Então, eu tenho uma série de comandos, né, opções de query aqui, que vão retornar para o Debian.org. Se eu colocar N aqui, ele vai retornar todas as informações que ele tiver. Então, ele retornou um grande conjunto de informações aqui sobre o Debian.org. Né? Por algum motivo aqui ele não conseguiu usar o 888, né? Usou o 8844. Teve uma resposta melhor aqui do 8844. E aí ele retornou todas as informações que ele achou do Debian, do domínio debian.org. Inclusive os IPs, o MX, o mail server, o name server, etc. Então, não é preciso saber todos os comandos do nslookup, mas só saber as funcionalidades dele. Se eu quiser especificar qual servidor de DNS usar, eu posso colocar aqui na frente. Então, digamos que eu quero usar o 888.4.4, eu vou consultar o servidor DNS 8844. Se eu quiser utilizar o 88.8, eu vou especificar aqui. Se eu quiser usar o 888.10, provavelmente nem existe, ele não vai conseguir consultar, porque esse aqui não é um servidor de DNS válido.
Então, está tentando consultar um servidor DNS que não funciona. Ok, vou dar um Ctrl C aqui. Então esse é o NSLookup, certo? Tem um outro comando que é bem semelhante, que é o dig. Tá? Hoje em dia o dig tem sido até mais usado que o NSLookup. O NSLookup tende a cair um pouco em desuso, tá? Já está sendo usado mais o dig do que o NSLookup. Mas a ideia é a mesma. Então, se eu colocar aqui dig ubuntu.org.com, ele vai me retornar as informações do Ubuntu, né? Na verdade, aqui embaixo ele colocou as informações do servidor DNS, que foi utilizado, né? Então eu usei o 888. Né? Quando foi feita a consulta, o tempo que demorou a consulta, né? Isso aqui é interessante, quanto tempo o servidor DNS demorou para responder. Quando você usa um servidor interno, né? Isso aqui é bem mais rápido. E a informação do domínio, né? No caso aqui é a informação principal, e aí eu posso ver o que eu quiser de detalhe. Se eu colocar aqui espaço MX, eu vou ver a informação do MX, do registro MX, que é o Mail Exchange, que é um servidor de e-mails, né, quem vai responder pelos e-mails desse domínio. Aí tem uma série de opções, por exemplo, eu não quero trazer tanta informação, né, vou dar um No All aqui, e só quero a resposta. Ele me traz uma informação mais direta. Se eu colocar aqui Short, ele vai trazer só a informação que eu quero. Se eu tirar aqui o MX, colocar www e deixar o short, já vai me trazer só o IP direto. Se eu quiser fazer o DNS reverso, né, o reverso, a partir do IP eu coloco "-x" e o IP que eu quero, 91.89.89.110. E ele me retornou quem que é esse IP, né? Ele falou até aqui o nome da máquina, que é o IP. Então, o host, NSLookup e o dig servem para fazer as consultas de DNS. Vamos fazer um teste aqui? Vou alterar aqui o resolve.conf. Vou comentar essas linhas. Vou desconfigurar o DNS da minha máquina. Então, está desconfigurado, né? Vou sair, salvar. E aí vamos tentar resolver um nome, né? Vou fazer aqui um ping no www.wall.com.br. Ele não conseguiu resolver o endereço. Ping www.google.com. Ele não está conseguindo resolver, né? Ele está dando um unknown host, ou seja, não conheço esse host. Se eu pingar lá o 8.8.8.8, beleza, ele responde, porque ele não está consultando o DNS. Né? Se eu digitar host 8.8.8.8 host www.google.com, ele não está conseguindo resolver, né? Senão já teria retornado aqui. Por exemplo, se eu digitar NSLookup lpi.org, ele não está conseguindo resolver. E se eu disser para o NSLookup qual que vai ser o servidor DNS? Vou digitar aqui que eu quero que ele use o servidor DNS do Google. Ele conseguiu resolver. Porque eu informei, ele não encontra sozinho no Linux, mas quando eu informo manualmente, ele consegue fazer a consulta. Então eu suponho, né, eu pressuponho que há algum problema com a minha configuração local do servidor DNS. E aí eu vou ver lá o etc resolve.conf. Vou descomentar aqui. E pronto. Automaticamente ele passa a funcionar. Ok? Então esses são os servidores, a forma de fazer o troubleshoot de problemas de DNS. Bom, nesse vídeo eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua vendo esse mesmo assunto, ok? Então até mais.